Boa noite, amigas e amigos. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje temos aqui a ilustre presença do José Dirceu, ele que foi ministro, foi deputado federal, pré-candidato a deputado federal por São Paulo também, e uma das figuras aí mais importantes da vida política brasileira das últimas décadas, sem dúvida nenhuma. É um prazer, uma honra tê-lo aqui essa noite. E para entrevistá-lo, tem comigo o Zé Márcio Rego. Esse podcast ele é apresentado aqui nas Conversações, depois será também apresentado no Conversar. Então, o público dos dois canais aí poderá ter acesso, né, a essa live. Eu já vou passar para o Zé Márcio fazer a primeira pergunta, e aí a gente começa, então, essa conversa aqui essa noite. Boa noite aí, Zé Márcio, tudo bem? Boa noite, Caio. Obrigado pela sugestão e pela iniciativa conjunta. Obrigado, ministro. Uma honra tê-lo aqui. O ministro, como sabemos, é praticamente a alma do PT, não é? E num ano eleitoral em que teremos êxito mais uma vez, com certeza. Ministro, eu vou começar. O senhor já uns 2 comentários fez comigo, que está lendo as reflexões do nosso amigo, professor da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, né, sobre o mundo financeiro, sobre os bancos, enfim, reflexão sofisticada. Ele é um dos grandes especialistas, né? Eu queria que o senhor pudesse fazer um comentário sobre essas leituras. Muito obrigado pelo convite, Caio. Uma alegria estar aqui. Zé Márcio, nosso mestre. Realmente, depois que eu assisti ele com você no programa, eu já tinha lido várias. Eu fui visitá-lo, né, no site dele, que tem a obra dele toda, porque esse é o nosso grande desafio. Veja bem, o Brasil é uma economia capitalista, está vivendo um impasse histórico, porque não tem capacidade de investimento. Fica mantendo aí 16% da formação bruta de capital. Mas tem poupança, tem riqueza. Tal. Como ele mesmo diz, talvez a riqueza seja 5, 6 vezes, né, o produto interno bruto do país. O mercado financeiro, portanto, é necessário, indispensável. Agora, nós fizemos uma abertura financeira na década de 90, 2000 e agravamos ela, que transformou o Brasil, primeiro, muito dependente do mercado mundial financeiro, como é consequência até da globalização financeira. Mas, com a taxa de juro que veio sempre, vamos lembrar que o Gustavo Franco pagou 27,5% real 3 anos, real, e dobrou a dívida pública comparada com o PIB. Dobrou naquele período. Ninguém mais lembra disso, do câmbio fixo, né? O país quebrou 2 vezes, quebrou em 98, o Clinton veio e socorreu o Brasil com 40 bilhões de dólares. Não é só o Milei que foi socorrido véspera de eleição, não. O Fernando Henrique foi também em 98, que não tira, evidentemente, os méritos do Fernando Henrique, nem do governo dele. Está fazendo só uma. Então, o grande desafio nosso é o seguinte: como é que nós transformamos o mercado financeiro, que é mais, quer dizer, o sistema bancário público e privado, o mercado financeiro, no meio e não no fim? Porque o que está acontecendo é que ele virou um fim. Se você vê a Europa nesse momento, os Estados Unidos, eles estão investindo financiado pela dívida pública. A Europa tem déficit público em todos os países, tem dívida pública de mais de 120%, vê a situação da França, mas mesmo a Alemanha. Mas ela está emitindo para rearmar, para fazer a transição digital da indústria e para resolver seus gravíssimos problemas, não só de energia, mas sociais. Habitação, inflação de habitação na Espanha foi 20%. Pensa bem. A inflação de alimentos e de energia é altíssima na Europa, mas não entra no núcleo da inflação, como, aliás, os próprios Estados Unidos. Então, nós temos um mercado de capitais, temos um mercado de renda fixa, renda variável, temos dívida pública, temos todo esse sistema de fintech que surgiu, né, com graves problemas agora pela desregulamentação total, como foi no setor de petróleo e gás, que deu no que deu, né? O Brasil fica dependente de importar gasolina e diesel, dependente de nafta, dependente de fertilizante, e aí vem sonegação, fraude, adulteração, crime organizado. Então, o país precisa debater como é que ele vai sair dessa armadilha.
porque pagar R$ 1 trilhão de juros da dívida pública para 1% dos brasileiros, lógico, nós vamos ser 38% de brasileiros poupam, têm investimentos, certo? Mas a minoria detém o controle sobre essa dívida pública e detém sobre a riqueza do país também. Então, se você acrescentar isso, que a estrutura tributária taxa o consumo e a produção e não a renda, a propriedade e a riqueza, questões que a Europa resolveu no século XIX, aliás, o Celso Furtado, nesse livro que eu citei aqui antes de começar, que eu estou lendo, trata muito dessa questão. Como é que a Europa, do feudalismo para o início do capitalismo, e depois nas crises do capitalismo, principalmente 48 e 71, do século XIX, 1848 e 71, que veio a Comuna de Paris, como é que faz a reforma política, agrária e tributária. Porque a economia brasileira é uma das maiores economias do mundo. O Brasil talvez seja o país mais rico do mundo, porque ele é o 5º em território, 7º em população, uma das 10 maiores economias, mas ele é o mais rico, porque primeiro não tem invernos. Apesar que nós temos um problema gravíssimo interno de violência, de facções criminosas, é gravíssimo o problema, nós não podemos mais fechar os olhos para isso, até porque uma das principais preocupações da maioria das famílias brasileiras, nós somos um país que tem paz. Agora, indo para a pergunta que eu li do nosso mestre Pedro Paulo Bastos, o problema do Brasil é político, portanto. Porque, vamos dizer assim, o Brasil, diagnóstico e solução para os problemas nós temos. Nós temos mais de um caminho, né? Mais de uma alternativa, né? A direita brasileira, independente do bolsonarismo, certo? Ela, se nós olharmos os anos 15, 22, nós tivemos austeridade fiscal. E o crescimento, não só pela crise de 13 e 15, pelas consequências da desestabilização e derrubada do governo da Dilma, não só por erros que podem ter sido cometidos, como todo governo comete, né? Acabei de falar dos erros do governo Fernando Henrique, o câmbio fixo foi se olhar hoje, uma aberração histórica, com gravíssimas consequências para a nossa economia. A abertura financeira também, as privatizações, como não foi também. Porque a Europa e os Estados Unidos reconstruíram, reorganizaram, já vinham com o Estado com um papel muito importante na economia, ainda que eles tinham um certo nevoeiro que escondia o papel do Estado, mas agora é o Estado, né? Se nós olharmos o confronto que está tendo no mundo, é a força militar, comercial, tecnológica dos Estados Unidos se impondo à Europa, inclusive, porque quer afastar a Europa da China, o que é impossível, porque a Europa sem a China ela não tem futuro nenhum, e quer também nos impor uma adesão a todas as Américas, né, da Groenlândia à Patagônia, né, a um modelo norte-americano. Então, essa questão do pacto político, porque se nós olharmos o Brasil, desde a Revolução de 30 e depois o Estado Novo e no governo democrático do Getúlio, foram se construindo ali. O país foi se urbanizando, se industrializando, as classes trabalhadoras foram crescendo. Quando elas conquistam o direito de voto, elas já tinham conquistado, de certa maneira, a educação, pelo desenvolvimento tecnológico, pela urbanização. Quando a mulher entra também, formou uma classe trabalhadora que passou a decidir os destinos das eleições no país. Decidiu que o PTB, que ia se transformar no partido majoritário, não fosse o golpe militar, decidiu com o MDB, depois decidiu com o PT. Foi a partir do voto popular, das classes trabalhadoras em geral, não só da classe operária industrial, né, com base na indústria, que se formou uma maioria no país democrática, desenvolvimentista, e nos momentos de choque com os interesses norte-americanos, que aconteceram no governo Getúlio, depois de 61, depois de 64, e mesmo no governo do Juscelino, a diferença é que aquele pacto burguês, né, popular, que o Getúlio construiu, o JK, pela circunstância, pelo momento histórico, ele abre para o capital estrangeiro. Mas você vai ver que depois o Geisel faz uma correção, ao ponto dele propor
e foi aceito pelo empresariado brasileiro, as empresas estratégicas, 1/3 capital nacional, 1/3 capital estrangeiro e 1/3 estatal. Ninguém lembra disso. Isso era uma regra do governo Geisel. Fora o segundo plano nacional de desenvolvimento. Lógico, ele endividou o país, como o Juscelino nos deixou a inflação. O Vladimir Palmeira, que é o estudioso, não só do ponto de vista filosófico, estudioso do marxismo, um economista, professor, um quadro político, grande quadro político, e estava me chamando a atenção para isso, que uma das causas que levou... Contemporâneo nas lutas estudantis, né? Isso, foi líder estudantil. Ele e o Travassos era presidente da UNE, ele da União Metropolitana de Estudantes do Rio, que era... Porque o Brasil só tinha universidade, na verdade, nas algumas capitais, né? Nós éramos 200 mil estudantes, né? Hoje nós somos bilhões de estudantes. Mas era um outro Brasil, estou falando de 61. Eu cheguei em São Paulo tinha 3,5 milhões de habitantes, porque eu vim trabalhar como office boy, estudar lá no Colégio Paulistano, na Rua Taguá, e viver ali na Liberdade. O Brasil era outro país. Mas eu digo isso porque esses pactos políticos, mesmo o governo Geisel faz um pacto político. Vamos lembrar que o Severo Gomes foi ministro da Indústria e Comércio do Geisel, e era um capitalista nacionalista ligado ao MDB profundamente. Aliás, tragicamente, infelizmente, morreu naquele acidente junto com o líder da redemocratização, da Constituinte, que foi Ulisses Guimarães. Porque o MDB, na verdade, ele encarnou o sentimento antiditatorial pela democracia e pela liberdade e o sentimento também de retomar o projeto de desenvolvimento nacional. Como, de certa forma, o PT também retomou. Mas qual é o impasse que nós vivemos? Que nós não temos uma força, nem um bloco histórico, uma coalizão político-partidária, nem a direita tem, nós temos. Porque a direita, nesse momento, ela não tem uma proposta para o Brasil. Ela está repetindo que a austeridade fiscal vai resolver o problema do Brasil. E ela não tem uma atenção para a reorganização dos bancos públicos, da Petrobras como uma fonte de poupança e para investimento de riqueza, porque o petróleo... Vai que o Brasil começa a explorar 7 milhões de barris de petróleo por dia. Se essa riqueza for apropriada e devolvida para a logística do país, econômica, que é a infraestrutura nossa, e social, e para o desenvolvimento tecnológico do país, nós, em 10 anos, podemos, pelo menos, aumentar o PIB em 50%, com um crescimento de 4,5%, que foi o crescimento de um período do governo do Lula. Porque com esse crescimento de 2,5% que nós estamos tendo, o Brasil vai andar de lado. E o problema da infraestrutura, do desenvolvimento, que é o problema da produtividade, da inovação, das novas indústrias, né? Da economia digital, problema da infraestrutura, fora os outros problemas da melhora dos serviços públicos, da segurança, do saneamento, da habitação, da defesa civil, das áreas de risco, do combate às facções criminosas, problemas que são os estruturais do país. Enfrentar a questão de aumentar a taxa de investimento do Brasil com uma meta de inflação de 13%, com o Copom como existe, com o Conselho Monetário como existe, com o mercado financeiro como está, que seria determinante e importantíssimo para financiar. Porque você vê, eu estava vendo os dados do FMI. O Brasil é o terceiro país em crescimento, é o quarto porque tem um crescimento mundial no meio. Segundo, o Brasil recebeu mais investimento estrangeiro que a maioria dos países da Europa. A maioria dos países da Europa. Países desenvolvidos. Então, é evidente que qual é o país que tem 200 milhões de habitantes e um mercado de 200 milhões, que já tem um mercado de classe média enorme? Qual país tem as oportunidades de produção de alimentos, energia e mesmo de bens de média e alta tecnologia fora o Brasil? A Nigéria, a Indonésia? Ainda não pode ser. A Turquia? A Índia, sim. Então, não vou falar da China, porque a China já está no outro estágio. Estou falando dos países que são aqueles 12, 14 países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, tem mais de 2,5 trilhões de PIB, ou aproxima disso, e tem mais de 100 ou 200 milhões de habitantes, que são os países que mais ou menos conformam a economia mundial, ao lado, evidentemente, dos Estados Unidos, da Europa e agora dos BRICS também, evidentemente do Japão, da Coreia, que são países que jogam um papel importante. Então, eu acredito que o quarto governo do Lula, ele tem que tomar uma decisão muito difícil, porque o país precisa investir. Porque a juventude, essa insatisfação latente que existe no Brasil, se você comparar, mas por que o Lula não tem a popularidade e a aprovação que teve quando saiu do governo em 2010?
porque há uma nova juventude, um novo papel das mulheres na sociedade brasileira, enorme, e há expectativas que não foram correspondidas, porque o país não cresceu 4,5%. Se o Brasil tivesse crescido 4,5%, evidentemente teria se reindustrializado. Então, a renda média, você vê agora. Não, e também, ministro, desculpa, só uma notinha, o governo, de alguma maneira, e o PT, ficou um pouco fora desse mundo digital. Agora está indo em busca do tempo perdido, é verdade, mas perdeu essa interlocução direta, porque agora o mundo é digital, né? E essa juventude é tudo em cima de... Não, roupa, moto, celular, lazer, cultura. Por que a escala 6x1 tem apoio de 84% da juventude? Porque ela resolveu que não aceita mais trabalhar 7 dias, 10, 12 horas, ganhar R$2.000. Por isso que os supermercados dizem que não tem mais empacotador, não tem mais caixa, não tem mais padeiro, não tem açougueiro. Por isso que a Fiesp, eu ouvi isso do Paulo Scarpa, disse que não tem mais pedreiro. Aliás, eu fui ao sindicato com o Ramalho, da Construção Civil dos Trabalhadores, visitei uma obra, tomei café da manhã lá, conversei com os trabalhadores. Ou seja, a economia brasileira tem desafios que todos os economistas estão tendo no mundo. O problema que eu pergunto é o seguinte, na indústria brasileira, os diferentes setores dela, porque ela ainda é complexa, ela ainda é desenvolvida, ela tem tecnologia ainda, nós fazemos máquinas de equipamento, nós temos a indústria de aço ainda, porque eles querem, o que eles querem com o país? O que a CNI quer com o país? Né? O que as federações de indústria querem com o país? Porque o setor agro, nós conhecemos, sabemos o que ele quer. O setor financeiro também. Ele está prisioneiro, porque a CNI podia estar 9%. Não ia, pensar que o Brasil pode ter uma inflação de 3% no mundo geopolítico, climático e as consequências que tem a questão alimentar e a questão da inflação e a questão dos combustíveis e os choques que tem de oferta, achar que é a demanda, essa discussão que eu acabei de estava comentando com vocês antes de começar, que eu estava lendo nosso André Carlos Lacerda, né? O Antônio Carlos Lacerda, nosso mestre, nosso professor, foi presidente do Comecon, inclusive, quando eu já conversei muito com ele, já assisti muita palestra dele. Ele fez um diagnóstico da meta da inflação. Mercadante, né? Hoje é assessor do Mercadante. Está com o Mercadante lá. Lacerda, o Mercadante montou um time no BNDES que dá inveja para qualquer presidente. Time de altíssima qualidade. E o BNDES tem um papel extraordinário. Porque eu tenho repetido muito para a juventude, principalmente, o papel do Estado no desenvolvimento brasileiro. Porque criou-se uma ideia que o Estado, então é gravíssima essa ideia, porque a imensa maioria dos MEIs, né, dos trabalhadores de aplicativo, eles veem o governo como incômodo, veem o Estado como incômodo. Mas esse país é o que é por causa de pactos políticos e da construção de um Estado nacional. Eu sempre lembro, não vou nem falar da Revolução de 30, das medidas que o Getúlio tomou para sair da crise da depressão de 29, com relação ao café, da queima de safra, toda a política que o Getúlio foi construindo. Vou falar do Dutra, que fez saúde, alimentos e transporte, fez um plano nacional para enfrentar 3 problemas graves que o país tinha. E o Getúlio, quando ele volta para o governo, ele funda o BNDE, que não tinha o S ainda, consolida a Vale, funda a Eletrobras, a Petrobras, a Sumoc, a Camex, fortalece o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Se pensar o papel do Banco do Brasil, Caixa Econômica, do BNDES, do BNB, dos bancos públicos hoje no Brasil, e da própria Petrobras, né, o papel que ela tem, não fosse a Petrobras, né, e quem reorganizou a Petrobras foi o general Ernesto Geisel, e a Embrapa, o motor álcool, o etanol, e o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O Getúlio fez um plano de metas, já tinha feito em Minas. Eu estou lendo, estou estudando o Getúlio, ele como prefeito, como governador e depois como presidente. Né? Eu me lembro, eu era criança, meu pai abriu caderneta de poupança para construir Três Marias e Furnas. Ele foi na Previdência, foi nos municípios e foi nas famílias para vender ações de Furnas, quer dizer, a caderneta de poupança te dava acesso às ações. Ele construiu o Brasil, deu continuidade, de certa forma, ao projeto getulista. O Jango, evidentemente, já era uma ruptura, né? Porque vem a tentativa de golpe de 61, o Jânio renuncia. Vamos lembrar que nós tivemos Jânio, Collor e Bolsonaro. A direita só piorou, né? Ela nunca encontrou um presidente, tirando o Fernando Henrique Cardoso, a direita brasileira não encontrou um presidente
que fosse realmente, assim, tivesse assumido a liderança do país. Porque o problema hoje... Para ser a rigor, não é nem de direita, de centro-direita, a rigor, né? Sim. A rigor. Mas você vê que o Juscelino faz o plano de metas, que era fundamental. Cria os grupos, o JPOT, todos os grupos, em todas as áreas, e vai construindo a industrialização do Brasil. Não só na indústria automobilística, de autopeça, linha branca, eletrodomésticos, mas vai construindo a indústria eletroeletrônica também, indústria de máquinas e equipamento, e depois isso continua. Apesar das crises internacionais de 73 e 78, né, o Brasil, de certa forma, o Estado foi junto com facções da burguesia, e mais ou menos com aliança com setores políticos que representavam as classes trabalhadoras, o país foi se construindo. Né? O país foi se construindo. E nos últimos 20 anos, nós vivemos um impasse. O Lula e os governos do PT reorganizaram, porque nós, quando chegamos no governo, não existia a Polícia Federal como existe hoje, a AGU, o CGU, o Ministério Público, o aparato político administrativo que o Brasil tem hoje. Isso não existia. É uma coisa... Além de nós não só não deixamos, porque o que é a Constituição de 88? Um pacto do Estado Nacional, que depois, no governo Fernando Henrique, Temer e Bolsonaro, ele foi desmontado, um pacto democrático, que o Temer, com o impeachment da Dilma, que é um processo jurídico parlamentar, mais um golpe, e depois o Bolsonaro, com a tentativa de dar o golpe, também rompeu esse pacto, mas foi reprimido pela democracia, pela Constituição, pelo Supremo, e não encontrou apoio na maioria do país, porque não se reelegeu. E aí o Estado de Bem-Estar Social, de certa maneira, o PT preservou ele e ampliou muito ele. Porque o que é o Estado de Bem-Estar Social? A classe trabalhadora, se ela depender do salário para participar da riqueza nacional, ela não tem acesso à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, à segurança pública, ela não pode pagar a segurança pública, a educação, a saúde. É a forma de se expropriar uma parte da renda nacional. Infelizmente, nós expropriamos mais do consumo da classe trabalhadora. A nossa demanda, o papel da massa salarial no Brasil seria muito maior se nós não tivéssemos o imposto de consumo e o juro, porque pagar 50% no consignado, que é 99% de certeza que você vai receber, é uma coisa assim, é um assalto à bolsa e a impossibilidade do trabalhador fazer poupança, fazer planejamento, melhorar o padrão de vida dele, com o trabalho dele. Então, essa questão do Estado de Bem-Estar Social, assim, o que a direita brasileira propõe? Que a gente desconstitui o Estado Social, que isso vai fazer o Brasil crescer, mas no mundo de hoje, que a Europa está revertendo, inclusive, essa tendência, porque a insatisfação popular e a revolta, pelas transformações culturais, nós sabemos que a última transformação sempre é a família e a religião. É a última, e os valores morais. Quando a tecnologia vem, os modos de produção vai alterando aqui. O Brasil mesmo é ferrovia, telégrafo, aço e energia. Depois nós tivemos toda a revolução industrial da década de 60, depois da década de 70. As instituições, os valores vão mudando. Tanto é que o país superou a ideia que governo ditatorial é bom, né? Faz o país crescer, se desenvolver com a redemocratização. Mas nós temos um desafio. Nós já fizemos o limite da distribuição de renda que o país, com a riqueza que o país tem. Ela não é maior por causa da concentração da renda e por causa da estrutura tributária e agora os juros que agrava isso. Mas o governo vai ter que resolver esse problema como investir mais. Se os bancos, se o mercado financeiro financiasse, o que tem, você vê, essa deformação desses certificados, né, da infraestrutura, da indústria, da agricultura, que não paga imposto, aí tem 3, 4 vezes mais poupança lá do que empresta, entendeu? Porque as pessoas estão querendo uma rentabilidade, estão fugindo de pagar imposto. Aí cria uma deformação que atinge o leilão das letras do Tesouro Nacional. Aí Ministro, desculpa interrompê-lo, mas a tua análise está maravilhosa. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão. O presidente Lula, com toda a razão, fazia críticas veementes à gestão do Roberto Campos Neto. Aí vem o nosso amigo, aliás, ex-aluno meu, um amigo querido, dileto, vem o Gabriel Galípolo na presidência.
A taxa de juro não teve redução significativa, não teve. E o presidente Lula parou de fazer aquelas críticas contundentes. Isso aí eu sei por quê, mas muitos alunos, muitos conhecidos, amigos, eles falam: ô, professor Rego, o que explica isso? Politicamente, o que explica essa postura do Lula? Ele não pode, como presidente da República, levar, vamos dizer assim, a divergência política com o presidente do Banco Central, que ele mesmo indicou, e a maioria dos diretores, acho que a maioria dos diretores, ou diretoras, a maioria, né, há um confronto, porque já tem confronto demais institucional no Brasil, né? O Congresso Nacional invadindo atribuições do Executivo, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal legislando, eu às vezes vejo decisões da Suprema Corte ou do TSE, que em vez de normatizar, legisla. Ou seja, já há um conflito e há toda uma corrente da extrema-direita com parte da direita, né, que quer simplesmente fechar o Supremo Tribunal Federal, porque acha que o papel constitucional para garantir a democracia dele é inaceitável. Então nós temos um problema já demais. Então acho que o Lula tenta. Qual é o problema grave? Que o Gabriel Galípolo, pelo que ele escrevia, pelo que ele se pronunciava, certo? Ele teria que ter tido um outro papel no Banco Central. Então é um problema dele. Eu não vou chegar ao ponto do professor Brás Pereira, que já radicalizou, vamos dizer assim, né, na crítica a ele, mas eu diria que não corresponde ao que ele escrevia, dizia e propunha para ser não só secretário executivo do Ministério da Fazenda, junto com a equipe do ex-ministro Fernando Haddad, mas também para ir ao Banco Central e depois ser presidente, porque ele não fez nenhum esforço. Pode ser que ele esteja se preparando, eu não vejo sinais disso, porque a PEC 65 só agrava, porque, na verdade, o Banco Central pode virar um quarto poder. Essa coisa da seroniagem, que você se apropriada pelo Banco Central, não é comissão de orçamento, não é o orçamento do país, é o Senado, entendeu? Então, quer dizer, uma coisa é que tanto a CVN como agora a Agência Nacional de Energia Nuclear, ou a FUNAI, ou o INCRA, vários órgãos que são estratégicos, ou o Instituto Chico Mendes, tem falta de recursos, muito por causa também que nós não temos capacidade de investimento no país. Mas o Banco Central, além de manter a meta de inflação de 3%, manter que o principal problema do Brasil é o hiato de produto, é a demanda, não levando em conta uma guerra que existe no mundo, não levando em conta a crise climática, não levando os choques que tem no mundo, que não pensar no desenvolvimento do país, quer dizer, a autoridade, o Banco Central, não tem nenhuma sintonia com a política da Fazenda ou mesmo do governo, é como se o Brasil não fosse uma nação. O Brasil não fosse, é isso que eu falo, um experimento, uma construção. O papel do Banco Central é manter a inflação em 3%, mas é manter a inflação em 3%. Você vê, o Fed, na verdade, a inflação americana está fora há 5 anos da meta. Eu não vou falar nem da Europa, porque é uma farsa. Porque se você não... sobe os aluguéis em 20% na Espanha. Acabou de subir. Eu estou vendo a situação da Itália, estou acompanhando a imprensa europeia semanalmente, agora tenho até mais tempo para ler, fico lendo os jornais franceses, italianos, o El País, o The Guardian. Os países estão cuidando de si, estão buscando... Porque se o Brasil estivesse pagando 1,5% de juros da dívida pública, nós podíamos estar fazendo investimentos a partir da dívida pública ou capitalizando. Por que nós não podemos capitalizar os bancos públicos? Quer dizer, a China, uma das grandes vertentes explicativa, além que ele administra o câmbio e tem controle sobre o mercado de capitais, é o papel dos bancos públicos. Porque você imagina, se o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BNB são capitalizados com 100 bilhões de dólares, eles podem emprestar $1 trilhão. Agora, com juro, você vê, eu estava conversando hoje com o motorista, ele falou para mim, não
não tem mais como comprar carro, 26% de juros, um carro que você toma do cara, inflação de 4,5%. Veja bem, se a meta da inflação fosse 4,5%, nós não teríamos Selic maior que 7, 8%, que estaria dentro da meta, que era 6, né, e 3%. Por que nós fizemos isso? Erro nosso. Hein? Erro nosso. Por que nós fizemos isso? Porque, de certa maneira, quando eu observo o que está acontecendo no mundo e vejo o que o Brasil está fazendo, é uma certa estupidez, inclusive. Parece que nós estamos querendo impedir que o país se resolva, então se encontre um caminho, porque, você veja, eu ouço do sistema bancário que está começando a ficar praticamente insuportável o nível de endividamento das empresas, não é só das famílias. Porque as famílias não estão endividadas, é natural no capitalismo isso, porque elas estão pagando juros de 30%, 50%. Se ela estivesse pagando juros de 3%, 10%, nós não estaríamos vivendo essa crise de endividamento. Você vê, o Trump está brigando para o cartão de crédito pagar 10% de juro. Eu não vou nem falar do cartão de crédito, nem do crédito rotativo, nem do cheque especial. Porque eu já falei em palestra no exterior, nos Estados Unidos, sobre a taxa, o spread bancário brasileiro e as taxas de juros que são cobradas nesses créditos especiais, e o tradutor me corrigiu. O senhor está falando 3,2%, o senhor não está falando 32% de spread bancário. Eu falei, não, eu estou falando 32% de spread bancário. O senhor está falando 23,5%, o senhor não está falando 235% do cartão de crédito. Eu falei, não, eu estou falando 235%. Porque são anomalias que estão saltando à vista. E, apesar disso, aquilo que eu falei, o Brasil é o terceiro país que mais cresceu. Tá? O FMI publicou agora. A economista-chefe acabou de dar uma entrevista. E o Brasil recebeu investimento externo. Por quê? Porque toda vez que eu encontro uma grande empresa internacional de qualquer área, eu pergunto, o Brasil, na estratégia que vocês têm para o mundo, está em que lugar? Nunca é, ou é segundo ou terceiro lugar? Pode perguntar. Qualquer empresa que está aqui no Brasil. Onde é que está o Brasil? Por quê? Porque qual país que tem que o Brasil tem? Então, há uma urgência de um pacto político. E a liderança desse pacto político é o presidente Lula. Porque ele fez por merecer, ele tem esse papel pelo tamanho. Por que o Lula tem um papel no mundo hoje? Por ele, mas pelo que o Brasil representa. Né? Podia só, antes de passar para o Caio fazer a pergunta, eu queria só ter uma resposta política para o Lula ficar quietinho nesse período. Bom, se ele está precisando de apoio no processo sucessório, ele não cutucar o leão com vara curta é interessante, né? Quer dizer, uma parte da direita, todo o sistema financeiro, falar, não, esse presidente do Banco Central do Lula é confiável, etc. Então, isso não tira votos, né? Como a disputa está acirrada, mesmo com a ausência do Bolsonaro pai, então você pode fazer esse cálculo, né? O Lula fala, bom, deixa quieto agora, e eu me reelegendo, aí ele pode implementar uma política diferente. Não pode? Faz sentido isso? Bem, a questão é a seguinte, ele reeleito, ele vai lançar um projeto de desenvolvimento nacional do país, vai chamar o empresariado, os sindicatos, as forças políticas e sociais, para enfrentar porque o Brasil vai enfrentar cada vez mais problemas no mundo. Nós estamos enfrentando já com o Trump. O Trump está participando das eleições brasileiras, como participou da Hungria, da Polônia, não é só aqui na Geórgia, né? Na Armênia, é só ler os jornais europeus. A União Europeia, inclusive, foi derrotada pelo Trump na Polônia. Ele impôs um presidente de extrema-direita para criar problema para o primeiro-ministro, que é liberal, porque antes o primeiro-ministro não só era de extrema-direita, como era teocrático. A Polônia estava virando quase uma teocracia católica, né? Vamos lembrar, 15, 20 anos atrás. Como meu filho é neto de poloneses, eu acompanho muita Polônia. E sei que... Então, aqui no Brasil, nós temos um problema sério. Não vamos subestimar. Nós estamos enfrentando agora esse tarifaço, esse papel que o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e outros estão desempenhando nos Estados Unidos, que é praticamente, se fosse americano fizesse isso, já estaria condenado à morte nos Estados Unidos, que é de traição aos interesses do país. E também o nível de consciência política da imensa maioria dos brasileiros não aceita interferência externa. Independente da discussão de soberania, não aceita. O problema nosso, nós temos que cuidar. Né? Não vem ele aqui dizer o que nós temos que fazer. É bem simples o raciocínio. Seja o Lula, seja quem for o presidente,
Nós temos que eleger o presidente e ele tem que resolver os problemas do Brasil. E mais, não há nenhuma razão. Eu acompanhei a política de relações do Brasil com os Estados Unidos desde o governo, quando Lula foi eleito, o governo Bush. Eu que fui aos Estados Unidos estabelecer as pontes com o Partido Republicano, porque a tradição do PT era a área liberal, né? Vamos dizer assim, que hoje chama socialista, o Trump diz que é comunista. Do Partido Republicano. Registro histórico, para ver se procede. O Mário Garneiro, nessa época, te ajudou um pouco? Mário Garneiro, o Anambelda e o presidente Sarney. Porque o presidente Sarney tinha muita relação com Anthony Hamilton, que tinha sido embaixador aqui. E ele tinha o segundo maior... Ele tinha o maior escritório de lobby nos Estados Unidos, né, legalizado, né? Republicano e ele. E eles abriram a porta para mim, para o PT, na verdade, o Lula não era presidente ainda, abriram as portas para nós, nas relações com o mundo político, o mundo que era muito importante da mídia americana, de Nova York principalmente, e também o mundo da advocacia, parlamentar e empresarial, que eu visitei todos os principais fundos de investimentos, os principais bancos, para expor o que era o PT, quem era o Lula, que nós queríamos fazer, que, aliás, foi uma grande surpresa. Você veja, o Lula governou com Bush, com todas as contradições que tinham. Depois, nós governamos, nos últimos 30 anos, o Brasil nunca teve um contencioso com os Estados Unidos. Tivemos divergências sobre a guerra do Iraque, sobre a guerra contra o terror, a dos BRICS depois, surgimento da China, mas não as empresas americanas, os bancos, investidores têm algum problema no Brasil? Nenhum. Isso aí é tudo problemas que se pode resolver na OMC, pode se resolver em negociação, etanol. O resto é invenção, desmatamento, propriedade intelectual. E as coisas das big techs, das terras raras, todo o país está cuidando das suas terras raras, quer industrializá-la e quer utilizá-la, quer potencializá-la. E todo o país está cuidando. A Europa está radicalizando com relação às big techs, a legislação. E a França e alguns países estão retirando as empresas mais ligadas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mais ligadas à CIA, mais ligadas aos interesses do Império, né? Porque os Estados Unidos não é uma democracia, uma república. Os Estados Unidos é um império e uma plutocracia. Aliás, o Martin Wolf acabou de escrever na Folha de São Paulo um artigo. No fundo, o presidencialismo do Trump se explica porque ele é imperial, né? É por isso que explica o uso não internamente e no mundo da força militar, porque ele está usando internamente a força militar também, não está usando só externamente. Deixa eu interrompê-lo o seguinte, eu quero fazer um registro. O senhor com 80 anos se convalescendo de uma doença, né? Grave. Linfoma. O senhor está terrível, hein? Está com tudo na ponta da língua, espetacular. Caio, você queria fazer uma pergunta? O dever de ofício, né? Porque se eu vivi 60 anos, tinha que aprendido com vocês. Você não precisa fazer a prova escrita, já passou na chamada oral. Nota 10. Vai lá, Caio. Bom, eu queria fazer, na verdade, duas perguntas, e acho que vou fazer só essas duas também para não tomar muito seu tempo. Mas a questão da política. Uma é sobre o papel do Congresso, né? Qual a sua expectativa do papel do Congresso Nacional na vida política do Brasil, que, como o senhor mesmo já falou, mudou muito nos últimos 20 anos, né, para cá, para esse novo ciclo, né, que vai começar em 2027. E a outra pergunta é sobre São Paulo, né? Expectativa sua para a eleição em São Paulo e o papel do Estado de São Paulo também nesse novo ciclo. Veja bem, nós precisamos fazer uma campanha eleitoral, agora nós estamos numa pressa, hipocrisia no Brasil, né? Não existe no mundo nenhuma legislação que existe brasileira. Não existe. Essas proibições. O Trump perdeu a eleição, no outro dia tinha comitê, plaquinha, flâmula, arrecadação de recursos, começou a fazer campanha. Aqui no Brasil criaram essa hipocrisia para combater o abuso do poder econômico. Aí, cada deputado tem 300, 400, 500, 600 bilhões em 4 anos para distribuir de emendas parlamentares. Só em show comício gastaram 2,6 bilhões no ano passado. Então, você proíbe fazer campanha eleitoral, proíbe material, camiseta, boné, bottom, entendeu? Flâmula, uma coisa.
Eles tiraram o povo da eleição. A eleição, televisão, você 35 dias, campanha 45 dias. Não existe campanha eleitoral mais no Brasil. É uma coisa... Fora o sistema político, não tem fidelidade. Eu falo no exterior, em palestras, que no Brasil tem um mês para as pessoas mudar de partido. O público não acredita. Pensa que não é verdade. Olha só. Aí não temos fidelidade partidária, temos um modelo de voto no nominal que não existe em nenhum país do mundo. Ou é distrital misto, ou é em lista, aberta ou fechada. É o partido. Você vê, olha a Argentina, olha o Chile, olha o Peru, não precisa nem Colômbia, não precisa ir para a Europa. Olhar a Espanha, a França, a Alemanha, tem um modelo, no meu entender, mais que podia ser implantado no Brasil, que é o distrital misto proporcional. Então nós temos um problema sério. E o Congresso Nacional, se nós não mudarmos o Congresso Nacional, nós vamos viver um impasse político institucional em 27. Porque eles querem fazer um ajuste de 4% do PIB. 4%, 5% do PIB. Querem fazer sobre o salário mínimo. Querem fazer sobre saúde e educação, sobre a Previdência. Se não quiserem privatizar a Previdência. O Flávio Bolsonaro, por oportunismo eleitoral, está fugindo dessa... Que nem o diabo foge da cruz, ele está fugindo dessa cruz. Aí ele fez aquela exposição no SBT, no programa, que é uma... Né, de aeroporto, né, porque ele fala que vai construir 500 mil vagas no sistema penitenciário brasileiro, 5 mega presídio, castração química, maioridade penal aos 14 anos, não é nem como está sendo proposto, 16 para crime hediondo e por referendo, né, que o Mendonça Filho acabou de falar para a imprensa. Então, ele não tem programa, é o clã, é uma família. E São Paulo, então nós temos que mudar o Congresso Nacional. Inclusive, eu defendo que o PT faça uma campanha para o voto no partido, voto num programa, inclusive de reforma política. São Paulo tinha que ter 111 deputados. Eu assisti agora o experimento americano, além de assistir Reagan, e 75 anos que a América quebrou, e Euforia. E li 3 livros sobre os Estados Unidos. Aquela choque entre o Lindbergh e o Roosevelt ao lado do nazifascismo e da democracia liberal, né? Que é um livro fundamental, e o livro do nosso... Ai, meu Deus, daqui a pouco eu lembro dele. Que sobre a China e os Estados Unidos, faz um estudo das relações China e Estados Unidos, o Pedro Costa, Domingos Pedro Costa, que faz um estudo sobre as relações do Brasil e dos Estados Unidos. Porque, se você olhar, a crise que deu quando a Constituição volta para discutir representação, era que as 13 colônias queriam que fosse igual por Estado, para a Câmara dos Representantes. E eles venceram que era proporcional. Tanto é que o Texas tem 38 deputados, tem Estado que tem 1, 2. Aqui nós pusemos um mínimo de 8, nós 70, porque a ditadura ia perder a eleição no colégio eleitoral em 98 para o MDB. Fez o pacote de abril, o senador Biônico mudou os critérios e criou 5 estados, com 40 deputados e 15 senadores. E o Senado dos Estados Unidos também quase que fica proporcional. Acabou ficando, acho que são 2 por Estado, né? E no Brasil, ficou 3 por Estado. E o Senado é a Câmara Alta, revisora, tem iniciativa legislativa e tem muito mais poder que a Câmara. Porque o Senado indica o Procurador-Geral da República, os ministros dos tribunais superiores julgam o presidente da República, o Senado autoriza o endividamento dos municípios e Estado, o Senado, as agências reguladoras. Não é pouca coisa o poder do Senado da República no Brasil. Tem muito poder. Mas essa institucionalidade tem que ser reformada. É uma coisa muito... São Paulo joga o principal papel na eleição. O Lula só ganhou porque o Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos aqui entre 18 e 22. E agora está empatado. A eleição está resolvida aqui em São Paulo. Se continuar esse empate, é impossível o Flávio Bolsonaro ganhar. Se é que ele vai ser o candidato, né? Porque está derretendo, né? É um copo vazio hoje. E ele não passa credibilidade nenhuma. Ministro, deixa eu só aproveitar essa situação, desculpe interrompê-lo, essa citação do derretimento do Flávio Bolsonaro. Ontem eu estava conversando com um empresário, amigo meu, um empresário importante, eu vou até preservar o nome, e ele estava dizendo, o professor, eu aposto muito, ele dizendo, num crescimento desse menino Renan Santos,
passo ao derretimento do Flávio Bolsonaro, segundo ele, um provável crescimento do Renan Santos. Você acredita nessa hipótese, não? Não, ele tem uma base na juventude de 16 a 24 anos, que ele tem 20% dos votos, 18 e 20. E ele é, vamos dizer assim, o total antissistema, né? Um Marçal renovado. Vamos lembrar do Jânio e do Collor, né? E do Bolsonaro. O Jânio, no fundo, era totalmente o sistema. Fundou o partido, né? O Jânio era totalmente o sistema, aliás, era contra os partidos, como o Bolsonaro também era. Depois o PL, foi criado o PL. E o Collor não precisa dizer que ele não tinha partido nenhum, era o partido da Reconstrução Nacional, depois deu no que deu. Então, que ele possa crescer agora, que ele possa ir para o segundo turno, porque o Flávio Bolsonaro sempre vai ter os 26%, 28% de voto. É improvável que ele consiga passar disso. Agora, o problema que começa a surgir é a Michelle, porque alguma coisa está acontecendo aí que vai além do que parecia que era. Porque se você olhar os estados, já começa nos estados, setores criticando duramente o Flávio, em vários estados, inclusive do Sul. E há uma situação muito única nessa eleição. Quando o Kassab assume a vice-presidência da chapa do Ronaldo Caiado, que diz que resolveu o problema de segurança em Goiás, mas tem 51 seguranças, que a vida é dura, viu? Porque basta uma notícia para mostrar como era uma farsa essa história que ele resolveu o problema de segurança. E aí libera os ministros para ficar no governo, libera os estados para apoiar o Lula, isso é um sinal que ele não está acompanhando o Flávio. Uma coisa é ele e o Tarcísio, outra coisa é ele e o Flávio. E toda a movimentação que está nos... O Rio está derretendo. Em Minas ele tem um problema, porque ele não tem um candidato em Minas. Aqui em São Paulo está empatado. No Nordeste nós estamos consolidados, pode oscilar. O Centro-Oeste e o Norte, o Lula sempre passa de 40%. E no Sul, eles estão enfrentando o PSD e o MDB no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Eles não estão juntos. E nós estamos muito bem no Rio Grande do Sul e temos chapas muito consolidadas para ter mais que chegar entre um quarto e um terço de votos nos dois estados. Porque então, a situação do Flávio Bolsonaro, fora que a imagem dele, com isso que ele está fazendo nos Estados Unidos, para as classes médias das regiões metropolitanas, que são classes médias progressistas, cosmopolitas, né, anti-homofóbicas, antirracistas, defensores do meio ambiente, da democracia, ele não sustenta. E ainda introduz esse assunto do clã familiar. Não vou nem falar da questão das rachadinhas, da Copenhague, das milícias, do caso do Vorcaro, do financiamento do filme. Eu digo o próprio papel dele nesse momento, a imagem dele, o que ele fala, não transmite nenhuma confiança, nenhuma segurança. Eu não consigo entender o que a direita está querendo com o país. Porque ela acha, no mundo de hoje, ela acha que uma austeridade fiscal no Brasil durante 4 anos, nós estamos vendo a experiência da Argentina, vai resolver o problema. Não pode comparar o Brasil com a Argentina, né? Porque a Argentina cabe em Minas Gerais. Eu estou falando no sentido do que... Porque ele começou a falar em fazer uma motosserra no Brasil, mas ele parou, você percebeu? Ou seja, o Flávio está sendo guiado pelas pesquisas. Então, a biruta de aeroporto. Porque as pesquisas, elas são muito profundas no Brasil, o Datafolha mostrou isso, né? Mas o Brasil não é um país conservador, no sentido que, historicamente, a direita sempre venceu a eleição. Não. Historicamente, o PTB venceu, o MDB venceu e o PT venceu. A corrente, o fio da história brasileira é democrático, desenvolvimentista e de criar um estado de bem-estar social no país. O Collor e o Bolsonaro foram exceção, né? E o Jânio foi 8 meses, né? Meu pai era janista, chorou quando o Jânio renunciou. Meu pai tinha 50 anos de idade, chorou. Você vê como é que era o janista. Meu pai era um homem culto, um homem politicizado. Eu cresci numa casa que tinha biblioteca. Meu pai tinha uma tipografia, era gráfico. Minha mãe e meu pai, apesar de terem só curso primário, como chamava, as 4 séries, eles liam, tinham literatura. Eu fui educado, até que eu cheguei em São Paulo, em 61, e a primeira coisa que eu fiz foi assinar o Clube do Livro Edições Saraiva, para você receber 2 livros para ler por mês. E São Paulo é o motor da modernização industrial tecnológica do Brasil. Basta olhar para São José dos Campos, Taubaté, Jacareí. Jacareí tem
3 vezes a renda média do litoral norte de São Paulo. São José tem 2. Jaqueline incorporou. Nós temos Sorocaba, temos São Carlos, Araraquara, temos Piracicaba, Botucatu, nós temos... Né, São Paulo, ali tem uma base tecnológica, tem institutos de pesquisa, tem universidades, e tem já se você for nas cidades ali, você cai de costa. Eu fazia muitos anos que eu não ia. Você cai de costa. Eu fiquei morando, de 13 a 19, eu praticamente passei, né, com problemas, fiquei mais preso do que em liberdade, só um ano que eu fiquei. E depois veio a pandemia, eu acabei ficando em Brasília até 23, eu só vim para São Paulo em 24. Essas cidades hoje são... Quer dizer, e São Paulo tem um potencial muito grande de arrastar. Fora que, se você olhar Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, está havendo uma reindustrialização da produção agropecuária que está criando milhões de empregos melhores. Ô, Caio, eu tive o privilégio de assistir esse colega de banco do Zé Dirceu em 2 cursos na PUC, né, ministro? Análise do processo revolucionário com Florestan Fernandes e estudo do problema brasileiro, economia brasileira, com o saudoso professor Paul Singer. Caio, você ia fazer mais uma pergunta para o ministro. Não, eram essas duas, a segunda era sobre São Paulo, né? A eleição em São Paulo. Isso, a eleição de São Paulo. É uma eleição muito difícil, mas nós nunca tivemos uma chapa como essa. Haddad, Márcio França, Tebet, Simone Tebet, Marina Silva, Alckmin e Lula. É muito poderosa. Muda a situação no interior. E o interior mudou. Eu fui para o interior. Eu, de setembro a maio, o diagnóstico foi 10 de maio. Vai fazer 2 meses agora. Eu vou para a 4ª quimioterapia, agora dia 20. Eu parei de viajar, fiquei em casa, porque a imunidade minha é perigosíssima. Eu não posso correr esse risco. Mas eu fui recebido de outra maneira no interior. Não tem comparação com 18 e 22. E o Haddad, porque qual é o problema do Tarcísio? Ele não é um líder político, ele não liderou São Paulo. Você já viu ele falar sobre o desenvolvimento industrial de São Paulo? Já viu ele falar dos problemas da agricultura de São Paulo? Ele ligou o piloto automático, passou o ano passado inteirinho cuidando da presidência da República. Então, São Paulo está com os serviços de saúde, educação, mobilidade urbana, saneamento. Há uma insatisfação muito grande no interior do estado, há uma insatisfação. Ele está inaugurando obra, fazendo muita propaganda. Essa coisa de segurança pública. O Derrite foi um verdadeiro desastre para São Paulo. Ele sucateou a Polícia Civil, deixou a Secretaria de Segurança se envolver com o PCC. Está aí, é só ler os jornais. O comandante da PM foi afastado. Quando foram investigar, porque é a Polícia Federal, porque o crime foi no próprio federal, virou crime federal. O assassinato do delator no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o que se descobriu? Que setores da cúpula da Secretaria de Segurança e da Polícia estavam envolvidas. E São Paulo, essa ideia que Esquadrão da Morte, Tropa de Elite, Rota na Rua, operações especiais, Polícia Mineira resolve o problema, é gravíssimo o problema das facções criminosas no Brasil. É de uma gravidade, assim, é a emergência de segurança nacional isso, não é pouca coisa que está acontecendo. Fora o tamanho dessa organização empresarial, né, que se infiltrou no mercado financeiro, no mercado imobiliário, na prestação de serviço para o Estado, na política, está financiando vereadores. Olha o Rio de Janeiro. Toda semana as prisões vão mostrando a gravidade do assunto. O nosso governo começa a tomar iniciativas, porque, na verdade, segurança pública é função dos estados. Eu sempre fui contra isso. Desde 2004, 2005, eu defendia que tinha Ministério da Segurança, Guarda de Fronteira, Guarda de Costeira, tinham que ter. E o Márcio Tomabás começou a implementar uma política. Os presídios federais, a Força Nacional, depois veio o Pronas, que o Tarso Genro implantou, o Favela Bairro, lá no Rio, do César Maio. E essa política que agora existe, inteligência, integração, infiltração e ir atrás do dinheiro. Porque o dinheiro desmonta as empresas, o circuito, o contrabando, a importação de arma e o contrabando de droga, ela quebra todo o sistema. Então mudou. Tanto é que toda semana agora nós temos agora acabou de ter 2 grandes operações sobre contrabando de arma, que entraram 600 mil armas no Brasil, dos Estados Unidos principalmente. E essa história dos CACs, né,
o Bolsonaro criou, que no fundo era um braço armado dele, como ele está tentando transformar ainda as PM em braço armado, isso foi uma tragédia, porque o número de armas que saíram desses CACs e foram para as facções criminosas é muito grande também. Então, São Paulo vai estar em disputa. Não é uma tarefa simples, mas o Haddad pode disputar essa eleição para ganhar. Ele tem condições, ele tem histórico como ministro da Educação, como ministro da Fazenda, como prefeito de São Paulo, e a composição. Porque essa é a primeira eleição, todos os partidos estão juntos, não teve nenhuma eleição que o PDT, o PSB, o PSOL, a Rede, o PCdoB, o PV e o PT estivessem juntos. E nós temos metade do MDB e 1/3 do PSD. Não é pouca coisa. Da Bahia até o Amazonas, passando pelo Pará, pelo Amapá e Amazonas, os governadores, com raríssima exceção que vão ser eleitos, estão com Lula. E a maioria dos senadores. Não é uma situação como se desenhou no passado, que eles iam fazer uma maioria no Senado. O Valdemar Costa Neto, que é competente, que é político, está vendendo a ideia que o PL vai fazer uma maioria de senadores, vendendo a ideia que... Mas não é assim. Porque se você olhar as pesquisas, a imagem do Congresso Nacional e a consciência que existe em amplo setor da sociedade que precisa mudar o Congresso Nacional, se nós capturarmos isso, nós podemos ter um resultado muito melhor, porque o PT já foi o partido mais votado de 2002 até 2018 para a Câmara. Tinha entre 14% e 15%. O PL nos passou em 22%. Porque o PT precisa ter no mínimo 90 deputados. E os outros partidos no mínimo 60, 70. Para nós não dependemos tanto de... Porque, veja bem, o Lula fez um governo com 4 partidos de direita dentro do ministério. Não é na base parlamentar, não. O PP, o Republicano, o PSD e a União Brasil estão dentro do ministério, além do MDB. É uma coisa... a contradição. Um dia eu falei que era um governo impossível, que tinha uma base de direita, até me criticaram, mas eu estava querendo mostrar para a opinião pública, para conseguir compreender por que tem isso. Você não pode esconder isso da sociedade, você tem que dialogar com a sociedade. Para governar um país como o Brasil, se você não tem base parlamentar, você precisa compor. Agora, o Lula não abriu mão do programa que ele assumiu em 22, porque o Lula não assumiu um programa de ruptura. O problema é que eu defendo que agora ele assuma um programa de desenvolvimento nacional, ou seja, é hora do investimento, a prioridade, é hora do aumento da inovação, da produtividade, é hora da reindustrialização do Brasil, da infraestrutura, da ciência, da tecnologia, é hora de atender essa aspiração que existe entre milhões de jovens brasileiros de melhores condições de vida, porque no fundo é isso, eles não estão querendo... Eles querem fechar as contas no final do mês e ter tranquilidade. E essa coisa da segurança pública, eles querem paz na comunidade, na família. Prosperidade, paz, né? E garantir a democracia, a liberdade. Nós temos que capturar esse sentimento que tem no país e dar uma resposta a esse sentimento. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode fazê-lo. Porque tem país que não pode. E mais, nós temos a América do Sul, que são 200 milhões de habitantes. Cada país de per si, se nós conseguirmos integrar a logística, a energia, as cadeias produtivas, resolver o problema do narcotráfico, da imigração bem, da Amazônia, mesmo com governos de direita, de centro-direita, se nós formos conduzindo, porque senão os Estados Unidos vai fazer isso, não vai. A China acaba fazendo um papel de mercado e de investidor. Mas quem pode realmente liderar e dar à América do Sul um corpo político institucional através de políticas de integração é o Brasil. Aí o Flávio Bolsonaro veio e disse que vai tirar o Brasil do Mercosul, vai flexibilizar o Mercosul, depois que nós temos um acordo com a União Europeia, estamos assinando com Singapura, vamos assinar com o Canadá, vamos assinar com os Emirates. Então, eu vejo essas eleições como elas, mas muito vai depender da liderança do presidente Lula, né? Dele assumir o 4º mandato dele e encarar essa questão, como que esse país sai desse... Porque nós estamos andando de lado, né? Como é que nós damos um salto? Em 10 anos nós podemos dar um grande salto. Agora, tem que resolver esses problemas. Quem resolve o problema da reforma tributária, do sistema financeiro? Como é que nós resolvemos o problema do juro alto? Porque se você olhar friamente,
O problema principal do Brasil é a concentração de renda, a estrutura tributária e o controle e o domínio do sistema financeiro sobre a economia. Até o setor produtivo e industrial devia estar se levantando contra isso. Se olhar a gravíssima crise que tem de endividamento das famílias e das empresas e o gravíssimo problema que é um país conviver com taxa de juros de 15%, com a inflação de 4,5%. E a inflação não vai explodir no Brasil. Não tem sinais disso, que ela vai explodir. E isso enfrentando a crise que nós estamos enfrentando com a guerra que os americanos estão tentando fazer contra o Irã, né? Porque essa guerra já não tem condições políticas internas nos Estados Unidos. Não sei como é que vai acabar isso internamente nos Estados Unidos. Ministro, o canal do Caio é um canal de reflexão filosófica. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Você com 80 anos, com essa mente brilhante, que está afiadíssimo, se recuperando já mais uns 30 dias, você vai resolver esse problema aí. Se eu fizesse uma reflexão, ainda que rápida, curta, o sentido da vida para você? Bem, uma reflexão filosófica. Eu costumo dizer que eu vivi sempre a vida com paixão, né? Porque, no fundo, o que é o Brasil, né? Porque o meu sentido da vida sempre foi o Brasil. Talvez porque eu seja mineiro, tenha crescido na era do JK, tenha sido educado em casa pelo meu pai, que era da UDN, era conservador, mas o sócio era do PTB. Então eu convivi até os 14 anos com o PTBista, getulista, com a foto do Getúlio, e com a minha mãe com a foto do Eduardo Gomes. E também estudei no Colégio de Padres Franceses, que é um luxo, uma coisa fantástica. Padres de 7, 8 nacionalidades, o dia todo de graça. 3 anos convivi com eles, né? Até eu visitei com o Paulo Coelho, e com o Fernando de Moraes e com o Mário Rosa, eu visitei Betarrans, onde fica o convento, a universidade, a catedral. Fiz uma visita lá para conhecer. Então, eu sou a geração do Brasil em transformação, a geração de 68, que fez uma segunda Semana da Arte Moderna, né, que o AI-5 reprimiu, que é uma geração que é a mulher, o jovem saindo de casa, vindo morar nas grandes cidades, deixando de ficar morando em pensão de freira, e nas cidades próximas das grandes cidades, Ribeirão Preto, como as famílias faziam, o mercado, a imigração nordestina para São Paulo, a urbanização e a industrialização. E a vida sob a ditadura. Então, a minha vida nos últimos 60 anos é a luta pelo Brasil, pela democracia, e é a luta ao lado da classe trabalhadora. Então, eu sou essencialmente um ser político. Eu sobrevivi, na verdade, tudo que aconteceu comigo, porque eu na minha vida, 4 vezes eu comecei do zero de novo. 4. Por causa mais dessa paixão que eu tenho, que no fundo é uma paixão pelo Brasil, pela cultura, porque o Brasil não é o PT, não é o PL. O Brasil é o povo e a nossa cultura, né? O Brasil é muito mais o Portinari, a Anita Mafaldi, muito mais o Chico Buarque, o Gil, o Caetano, né? Drummond de Andrade. Todos, né? O Carlos Drummond de Andrade, o Guimarães Rosa, né? Todos eles, é muito mais isso, que nós temos que entender que um país não são os partidos políticos, as classes sociais, evidentemente, e a classe trabalhadora brasileira, é o que eu falo, ela vem, o sentido histórico dela é altamente progressista, altamente democrático, altamente nacionalista, vamos dizer assim. E eu, no fundo, sou produto também da geração que deu a vida lutando contra a ditadura. Então, eu carrego comigo a memória de meus companheiros e companheiras. Talvez eu tenha muitas vezes me levantado também por isso, né? Porque eu sempre carreguei comigo, quase como se fosse um dever moral, um imperativo moral que eu tenho, de continuar a luta deles, entendeu? Então, no fundo, eu sou um brasileiro típico filosófico. da imigração. O sentido da vida para você é o Brasil, né? Exatamente. Mas, no fundo, eu sou um imigrante de Passa Quatro, uma cidade pequena, que iniciou office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas, viver em São Paulo, encantado, maravilhado com São Paulo. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, assim, não tinha, comia arroz com 2 ovos, zoiudo, né? Mas eu era feliz, porque São Paulo era uma coisa tão... Eu sou também assim um paulistano. Eu cheguei em São Paulo, me apaixonei pela cidade. Depois eu vivi no Pernambuco, vivi no Paraná, vivi em Brasília, vivi no mundo. Quer dizer, minha vida
mudou muito, mas eu continuo com muita raiz aqui em São Paulo, entendeu? Muita raiz na Liberdade, onde eu vivi vários anos, entendeu? Muita raiz na cidade. Fui deputado constituinte, fui 3 vezes deputado, fui candidato a governador em 94. E quando eu fui para o governo, eu fui pensando muito em São Paulo também. Por isso que eu desenvolvi agora, na minha pré-candidatura, né, uma série de propostas para São Paulo, da educação técnico-científica que está sucateada, dos institutos de pesquisa, problema da indústria, da agricultura, porque o açúcar vai entrar numa crise grande por causa do etanol, dos problemas que São Paulo enfrenta na grande São Paulo, os problemas graves de desigualdade, de pobreza, de saneamento, de enchente, de mobilidade urbana, o sucateamento da educação e saúde de um país, né? Porque a grande São Paulo é um país. São Paulo, de per si, é um país, a grande São Paulo. Eu tenho também essa coisa, essa ligação, apesar que eu sou mineiro e vamos dizer assim, a minha formação política é muito mineira, né? O meu modo de... Eu trouxe muito de Minas Gerais isso, mas eu sou, no fundo, e minhas filhas também, né? Tirando uma que nasceu em Brasília, né? Somos paulistanos e paulistas, né? E, aliás, com 8 anos de idade, eu saí de Passa Quatro com um tio meu para ir para Itapetininga, que ele era prefeito de Guareí, chamava Antônio Fumeiro, porque Passa Quatro, os italianos beneficiavam o fumo e vendiam em Sorocaba, e se enriqueceram. Passa Quatro tem vilas italianas maravilhosas, que eles construíram entre os séculos XIX e XX. E eu tive uma pneumonia. E, na volta, eu acordei no Parque Ibirapuera, no Nevoeiro, e vi o obelisco pela primeira vez, era 54, e inaugurar o Parque do Ibirapuera, que depois eu fui deputado, fui funcionário e deputado da Assembleia Legislativa. E fui a Aparecida do Norte cumprir promessa, porque meu tio, quando eu escapei da pneumonia, ele fez uma... Não foi ele. Ele ficou viúvo com 4 filhos e tinha uma senhora que cuidava dos meninos, e ela que fez a promessa, eu fui cumprir em Aparecida do Norte a promessa, coisa que eu nunca mais esqueci. A primeira vez que eu vi São Paulo, eu tinha 8 anos de idade, eu vi o Ibirapuera, que está recém ia inaugurar ainda. Eu me lembro do Nevoeiro e me lembro do obelisco, né? Depois eu descobri que aquele obelisco, né, depois que era da Revolução Constitucional de 38, que uma parte foi separatista, né, que, na verdade, era contra o governo revolucionário provisório do Getúlio, contra a Revolução de 30. Eu descobri isso depois. É o feriado de hoje, né? Feriado de hoje. Por isso que eu estou falando até, que eu lembrei. No livro Memórias eu falo sobre isso, inclusive. Mal imaginava que um dia ia ser deputado. Você sabe que eu fiz campanha eleitoral em 62, com 15, 16 anos de idade. Eu fui trabalhar de office boy no escritório do Alone Júnior, que tinha sido prefeito de Bauru, e tinha um escritório político, ele era deputado pelo PDC, foi reeleito em 62, e tinha um escritório imobiliário, de cooperação imobiliária, que era Termas de Bauru, que era... Um lado era o escritório político, aí tinha os elevadores, do outro lado era que nós não tínhamos muita relação, tinha mais com a política. Então, você vê, eu comecei a fazer campanha eleitoral em 62, uma coisa inacreditável. Ali eu acho que eu comecei a aprender, viu? As coisas que acontecem na vida sem a gente... Não é que eu fiz isso, é que as circunstâncias me levaram a essa situação. Ô, meu netinho! Tá bom, meu amor? Tudo bem. Faz aqui, meu netinho. Esse aqui é o Jorginho. Olá, tudo bom? O rosto dele. Caio, faz a última pergunta, querido. Não, eu não vou mais fazer pergunta, vou só pedir uma última palavra do nosso ministro, e muito comovente esse último depoimento aí, que tenha muita saúde, né, que o tratamento aí dê tudo certo, e deixar uma última palavra para a gente. Para mim, ele já tá curado, porque ele deu um show aqui de memória. Não, a medicina, ela existe disciplina e tratamento. Dá uma olhada. Não sei se você viu a entrevista dessa semana do Tony Bellotto, que passou por um câncer até mais grave que o teu, de pâncreas, super, né? Maravilhoso. Dá uma olhada. A avó desse meu neto, ela morreu no Sírio 4 meses, descobriu pâncreas, mas isso tudo 14 anos atrás. Eu me lembro do Lula fazendo tratamento de quimioterapia, pelo amor de Deus. Evoluiu muito. Depois dá uma olhada, o Tony Bellotto no Roda Viva. Interessante. Mas faça as últimas considerações, menino. Você deu um show. Já falei demais já. Quero desejar boa noite a vocês. Parece que a França ganhou do Marrocos, né? Ganhou. Então,
Vamos ver o que vai acontecer com a Bélgica e com a Noruega. Isso não vai acabar dando Espanha, França, Inglaterra e Argentina. No fundo, eu vou acabar torcendo para os argentinos, viu? Porque contra a Inglaterra, eu sempre estou contra a Inglaterra, porque eu lembro do Napoleão, da pérfida Albion. Agora, eu fiquei assustado. Aliás, eu torci do PSG contra o Arsenal. Eu fiquei assustado com a remuneração mensal do Messi. Você tem ideia quanto ganha? E eu fui verificar e chequei a verdade. Você tem ideia de quanto ganha por mês o Messi? 15 milhões de dólares. 15 milhões de dólares. Tá bem. Não, o nosso Neymar acabou de comprar um iate de 120 milhões e uma casa em Santos que disse que pagou 50 milhões. Eu não sei como é que pode valer uma casa em Santos 20 milhões, mas disse que pagou. Então, esse é o problema do futebol. Nós estamos vivendo essa crise do futebol, que é muito em função disso, e agora tem as bets, interferência política do Trump. E a nossa seleção, na verdade, não é um problema que ela perdeu e foi desclassificada, porque isso pode acontecer. É a forma, né, que perdeu. E o comportamento do Neymar, de certa maneira, provocando o goleiro, fazendo aquela falta, provocando, e depois fazendo aquela cena que, evidentemente, é para a mídia, né, de chorar ajoelhado. Né? E outra coisa, um técnico... É um crocodilo, né? Não, eu não consegui entender por que o Ancelotti colocou o Neymar para a seleção. Tá Agora, bom. temos que... Bom, você sabe que o Brasil tem 3 mil jogadores no exterior, né? 3 mil. Você sabe que muitos times nossos, como o Flamengo, por exemplo, e outros, vendem 10, 12 jogadores de 16, 17 anos por R$1 bilhão todos os anos. É só você... Daqueles que estavam na seleção, se não me engano, 6 nunca jogaram no Brasil. Então existe um problema no futebol brasileiro, teria que ser repensado, né? O esporte em geral. Eu sempre defendi que cultura, educação, esporte tinha que andar junto. Sempre defendi que tinha que ter uma política nacional, né? Porque depende muito das universidades, das Forças Armadas e do ensino médio, né? Se você tem a prática de esporte como nós temos nos bairros, na periferia, no fundo, o esporte sobrevive no Brasil mais pelo povo, né? Que pratica nas várzeas, né? Começa a praticar na comunidade, no bairro, né? Todos eles. Não tem um que não começou assim, né? Seja o Ronaldinho Gaúcho, seja... A senhora, sua mãe, viveu quanto? Mais de 90, né? 97. 97. Então você tem aí um gapzinho bom, viu? Fica tranquilo. Ó, muito obrigado, viu? Obrigado, Caio. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, viu?